Pronto, Senhor. Senhor, obrigado por este momento tão especial. Obrigado por as pessoas que estão aqui, escutando em tu honor, escutando nossa abertura para louvar nosso Deus. Em nome do Senhor. Amém. Vamos aqui para a página. Quem que sabe o cântico 219? Não souber, a gente vai dar uma. Formoso Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. 221. Nada encontrarás de bom em mim, Senhor. Nada que eu possa colocar no teu altar. Nada que eu tenho a te oferecer como oferta de amor a ti, Senhor. Um coração fiel a ti, isso tenho para te oferecer. Entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar, no teu altar, no teu altar. É um cântico pesado, né? Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado pelo sangue do Salvador. Um caminho que nos conduz para o reino de Jesus. Para o reino de Jesus. De novo. Para o reino de Jesus. Para o reino de Jesus. Romanos agora. Nem a morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados,
quatro potestades podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome, a nudez, ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, classe aceitar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Povo escolhido, geração eleita, classe assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Senhor Deus, Pai, meu amor, te agradecemos, Pai, por mais um dia que tem nos dado. Esse dia, Pai, que tu tem nos dado para que a gente abrir a tua palavra e aprender dela, como suportar, meu Deus, as tentações, como suportar, Pai, os nossos ensinos. E assim, meu Deus, a gente tem base na tua palavra, somente nela. E assim possamos, Pai, arrebatar aqueles que estão indo ao inferno. E em nome de Jesus, fala conosco do céu. Amém. Amém. Judas. Esqueci lá, não estava por outro. Quem é isso, né? Não, minha. A Bega passou com uma folha de Bíblia. Eu pensei que a minha estava no meio. Aí, ficou lá. Certeza, igual a bota na bolsinha carboniana, aí eu vi ela passando. Eu mandei ela pegar, Vou ela. esqueceu. Só o culpado foi eu. Pois é, tem um irmão que sempre leva a minha vida para ser se converter. Aí ficou eu indo embora. Olha, Mano, nós vamos ler a partir do 10. Nós vamos até a parte do 10. Nenhum arcanjo, né, ousou repreender, não foi isso? Foi. Falamos sobre esse ponto. Tem o versículo 10 até o. Só foi o capítulo. 10 até o 13. pronto. 10 até o 13, né? Estes, porém, quando a tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende, por seu instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e motivado de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e permaneceram na revolta, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recanto, bajuladores, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelida pelo vento, árvores
em plena estação dos frutos, desde desprovidas, duplamente mortas, desraigadas. Mas não 13. 13. Tá. Ondas bravas do mar, que espumam a sua própria sujidade, estrelas errantes, para os quais tem sido guardado a negridão das trevas, para sempre. Então, ele vai dar aqui algumas características muito severas e algumas comparações também muito severas de tais homens, de tais pessoas que conduziram Judas a mudar o rumo da própria carne. Porque ele fala no começo que a intenção dele é falar da salvação, daquilo que era em comum, que é a necessidade sempre vai ser a necessidade muito forte do entendimento da salvação. Mas aí ele viu necessário tratar desse assunto e enviou essa carta. E aqui ele vem trilhando, vem construindo o seu assunto, e quando chega aqui nesse trecho, ele vai dizer, né, no versículo 11, ai deles. E aí, irmão, cara, que é com o irmão, viu aí dessa passagem? Começa por ali, né? Começa por uma casa. Passa por querer, né, mano? Não, mano, tô brincando, quem quiser falar, pode calma também. Com tudo, né? Esse foi o versículo 10, né? O versículo 10, não, terceiro versículo 10, né? Estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam. Né? É o caso que ele fala no versículo anterior. Né? Ele fala no versículo anterior que o próprio anjo, arcanjo, né? Miguel, quando contendia com o diabo, não levantou nenhuma difamação contra aquele anjo, né? Mas antes colocou tudo nas mãos de Deus. Né? Estes, porém, quanto a tudo o que não tem, difamam. Né? Nós vemos que a maioria dos ensinamentos hoje, principalmente o neopentecostal, eles difamam muito a pessoa, né, de Satanás. Né? Eles têm muitos, como é que se diz, muita autoridade em cima desse anjo. E a gente vê que o contexto que Judas quer dar aqui, que eles não estão entendendo nada e estão se metendo em coisa que não é para se meter. Aí ele fala, né, ainda no versículo, enquanto a tudo que compreende por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompe. Né? Por exemplo, tem um mandamento a se cumprir nas escrituras, ele sabe daquilo dali, mas são ignorantes, né, em obediência ao que está escrito. Amém? Porque eles vão entrar pelo caminho de quem agora? De Balaão, o caminho da ganância, no caminho de Caim. Eu vou falar não, porque é perco. Pode continuar. Mais alguém? Interessante que Judas ele dá aqui 3 exemplos, né? Caim, Balaão e Corá, né? Eu acredito que o que esses 3 têm em comum é o alerta. Eles foram alertados do caminho que estavam seguindo, né? Porque, lembrando que essas pessoas estão na comunidade cristã, né? Esses falsos mestres, né? Eles estão lá. Então, como o irmão falou, eles estão cientes da vontade de Deus. Como Caim, que teve, né? Antes de matar Abel, Deus já tinha alertado, o pecado já é na porta. Né? Então Balaão também foi alertado, que não era para pronunciar nenhuma maldição ao povo de Deus. E Corá também sabia que não podia ir contra aquilo que Deus havia determinado, né? Tomar a liderança. Né? Então 3 pessoas avisadas que continuaram em suas rebeldias.
Então, esses falsos mestres, eles estão lá, no Tem meio esse da... caráter, né? Eles têm esse caráter, eles estão no meio da comunidade cristã e eles estão passando despercebidos, né? Porque aqui fala que eles são como rochas submersas. As rochas, né? Que pode ter afundado o Titanic, né? Não sei, algumas pessoas comentam, né? Mas essas rochas existem, né? Elas ficam lá no fundo do mar e por estarem submersas, elas não são vistas, mas elas É um causam perigo, né? causa destruição, pode, né, abrir um buraco ali no casco do navio, né? Por exemplo, nós tínhamos um riachozinho aqui perto aqui de Santa Cecília, que era um bueiro, né? Todos nós meninos sabíamos do negócio. Aí a gente pulava lá, né? Num certo canto alto, cheinho, né? Mas nós sabíamos que tinha uma pedra lá, que era perigosa. Aí teve um cara que não sabia, e mergulhou, e a pedra estava submersa. Um perigo para ele, né? Morte. Ele morreu? Morreu, ficou lá. Aí eu até, né, e o cara não subia, eu entrei, na hora que eu pisei, o bicho acabou saiu com medo daquele tempo. A gente tinha medo de gordo, né? É verdade. É menino, né? Então, a rocha submersa, né, debaixo da água, ela está submersa. Ninguém sabe ali o perigo grande que tem. Que tem. Então, ele traz esse pensamento, dizendo que aquele homem no meio da congregação, né, que a congregação também, né, como o Apocalipse diz, muitas águas, é pessoas. Então, aquele camarada lá está introduzido ali no meio da comunidade. O perigo é bom. Uma voz espanhola aí. Então, irmãos, nós estamos vendo que a necessidade e a urgência de perceber e reconhecer que isso pode existir no meio da congregação, né, da irmandade, daqueles que proferem a verdade, esses vêm e acabam se infiltrando, né, eles acabam se infiltrando e se camuflando, porque a rocha submersa, ela fica ali camuflada, até escondidazinha, deixando um perigo, né? É um perigo, né? Mas ninguém vê, né? Justamente. Como o próprio Senhor Jesus falou, são árvores, ele fala aqui, ó, ele vai até mais além, né? Ele diz que, árvores que nem têm folhas e nem tem o quê? Frutos. Olha só, né? Em plena estação. Em plena estação. Nem tem folha, nem tem fruto. E olha a situação. Eles estão como que nuvens sem o quê? Sem água. Porque Expelida pelo isso. A nuvem tem sua beleza e tudo, mas o valor dela valor dela água, está né? na água, né? A água, aquilo que ela faz é chover. Ela vai além da beleza, né? A árvore em si também vai além da beleza. O Senhor Jesus, quando viu a árvore ali, aparentava que tinha fruto. Figueira, né? Estava até bela, parecia que tinha fruto. E por não ter um fruto, ela enganou Jesus. Pois é. E ainda mais esse aqui que não tem nem fruto e nem o quê? E nem folha. Então, vocês são alerta para nós, como igreja, como irmãos, primeiramente com nós mesmos, com nós mesmos, para não se tornar, né? Isso, não se tornar. Não se tornar essa Isso, não se tornar aquele que faz, aquele que fala, e às vezes está nessa conduta. Sem dar água, né? Sem dar fruto, podendo ser uma pedra de tropeço, podendo ser uma pedra do quê? Submersa. Uma pedra submersa. E, no contexto geral, se preocupar com aqueles que podem e até já se tem o quê? Se infiltrado, já tem se camuflado. Nesse ponto aí, né, pode muito bem entrar pessoas, né, por exemplo, pessoas de denominação. Né?
Ele entende a verdade, né? Mas sempre vai ter alguma coisa mais tarde para, né, querer mostrar para o grupo É, que não é aquilo. Né? isso. Entendeu? Mais ou menos assim, entendi. Né? Por exemplo, pessoas infiltradas. Por exemplo, porque no nosso contexto, a gente, né, temos a palavra da verdade. Temos um ensinamento que pode fazer um batista se arrepender assim, né, do caminho que ele está levando. Porque ele não é uma pessoa salva. Nós podemos, através das escrituras, mostrar esse caminho da salvação, que é o Evangelho. Né? Os batistas, eles não acham que o batismo é fundamental para a salvação. Para nós achamos o batismo fundamental para a salvação, porque no batismo eu obedeço à morte, obedeço à sepultura e eu obedeço à ressurreição de Cristo. É por isso que o batismo é fundamental para nós. Porque no batismo eu estou obedecendo, eu estou morrendo juntamente com Cristo, estou sendo sepultado juntamente com Ele, eu estou sendo ressuscitado juntamente com Ele pela fé. Né? Se eu for me batizar nessa linha de pensamento, nesse ponto de vista, eu estou realmente recebendo perdão dos meus pecados. Então, né, por exemplo, entra uma pessoa dessa e a gente tem capacidade de levar ela ao arrependimento. Mas já, se eu me desviar da fé, você não tem capacidade de me levar ao arrependimento. Eu que tenho que cair em arrependimento e voltar para os caminhos do Senhor. Deu para entender aquilo que fala lá em Hebreus capítulo 6, né? É impossível renová-lo para o arrependimento. Aquele que conhece a verdade, aquele que pisou o filho de Deus. Experimentou É, a justamente, bondade. e justamente, foi muito bom o que a mamãe falou, e essencial. Esses três tinham algo em comum, né? De alguma forma, da forma que Deus avisou, Caim foi avisado no pecado de Esafonte, né? Balaão ali, no princípio, ele disse, não, esse povo aí não tem como mandar maldição, porque o Deus dele aí, né? Não tem como combater. E já Corá sabendo, ele tudo aquilo, mas ele não pode. Mas se você for ver, além do que eles tinham em comum, como a mamãe falou, ele vai tratar, Caim ele não falou bem, mas a gente já sabe o que aconteceu, ele vai tratar, como é que eu posso dizer, o segmento de cada um. Por exemplo, versículo 11. E aí, mamãe, versículo 11, por favor. Essa aqui é a minha. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Então, o de Caim, ele não, como é que eu posso dizer, ele não sublinhou tanto como o de Balaão, porque de Balaão, qual é o ponto que ele fala do erro de Balaão? Ganância. A ganância. Ganância, ele está dizendo a particularidade de Balaão. Ele tirou o caminho da ganância. Ele foi citado a primeira vez, não aceitou, viu que não tinha condição, aí insistiram, e aí quando veio o prêmio, Balaão falou, não, tá bom, esse povo não tem como amaldiçoar, mas eu tenho uma forma. E ele se voltou contra aquilo que ele sabia que não podia fazer, mas dá forma, assim, ó, pega só um bocado de mulher, um negócio aí, depois faz uma festa lá e pronto, deixa rolar. Bebida e Deu certinho. Foi, né? Então, ele no primeiro passo sabe que era o povo de Deus, não adiantava muita coisa, mas ele sabia como levar o povo a pecar. E aí ele dá a forma, ele vende a forma conduzido pelo quê? Pelo prêmio, pela ganância. Então, ela está vendo aqui, já o caminho de Balaão é a ganância. A ganância. É o lucro, o ter, o retorno, o benefício próprio. De Corá, qual foi o de Corá? Que está aqui ligado a ele? Revolta. A revolta, né? A rebelião. Aquilo que ele se rebelou contra tudo aquilo que Já era. estava determinado
determinado, né? Justamente, ele vai e causa, né, proporciona, faz aquele movimento com todo mundo, é claro, e traz o quê? A rebelião. E o de Caim, ele já fala ali, porque o de Caim é o primário, e se nós for ver o de Caim, o que motivou ele foi o quê? Foi a inveja, né? O egoísmo, verdade? Eliminar o irmão que estava sendo justo, que estava ali fazendo a vontade de Deus, e todos os pontos que abrangem. Ele está dizendo que esses falsos mestres que não estão preocupados com a salvação, como é que eu posso dizer, completa, com a salvação que o Senhor espera, falando assim, eles vão ser levados com o tempo, em qualquer situação, tendo conhecimento, como Balaão, tendo conhecimento como Corá, sendo avisado como Caim, mas já chega um momento que, independente de qualquer coisa, ele vai fazer isso aqui, no versículo 13. Versículo 13. Mas não é o que a Julieta falou, né? Foi. Eu tentando me lembrar. Não vi o nome dele. Versículo 13. Quem lê? Ando bravo. Ei, Ivone. Eu sei, o 12. Não, 13. Aqui. São ondas brávias do mar que espuma as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. São como o quê? Ondas bravas do mar, que acabam expondo as suas próprias sujeiras. Né? Sabe, tem vestígios. Tem vestígios. Tem alertas, né? Tem coisas que. Tem escândalo. Não dá para passar 100% Não tem, justamente. Tem escândalo e são estrelas errantes. Isso. Por exemplo, essas pessoas elas passam no nosso meio muito rápido. Mas nunca, como é que se diz, se firma. E o que guarda ela é a negridão das trevas. O que aguarda, né? O que aguarda ela é a negridão das trevas. Por exemplo, eu vejo, assim, eu estava vendo que certos irmãos, eles visitam as igrejas, sabe? Começam um trabalho lá, aí não dá certo, vai passar para o outro, tá? E nunca fica no canto. Então, está demonstrando que é uma estrela errante, né? Que passa ali uma vez e depois a gente já está sabendo que está em outro canto, fazendo outras coisas. No 10 também ele fala, no 10. Apesar disto, estes tais, levianamente, difamam tudo que não compreendem. E até suas atitudes mais simples, que aprendem por instinto como animais irracionais, acaba o quê? Também fala, se corrompem. Então, até aquele ponto de ideias, de aprendizado, que está longe de quê? Da verdade, da Bíblia. Às vezes é pensamento que a pessoa tem convicção, mas é segundo a sua própria mente, segundo a sua, como ele fala aqui, né? Irracionalidade, né? Sem razão, até como animais. É acreditar naquilo que é certo, mas sem estar pautado aonde? Nas escrituras. Convicções, e até pontos, mas que nunca está pautado em quê? Nas escrituras, na palavra do Senhor. Então, o que é que Judas está, desde aquele tempo, e é claro, né, passando por gerações até nós hoje, e com certeza para frente, ele está querendo alertar contra
esse tipo de situação que vai acabar, em algum ponto ou outro, de alguma maneira, pode acabar entrando no quê? No nosso meio. E isso serve de alerta. E serve de atenção. Por quê? Porque se isso não for percebido, vai trazer grandes o quê? Prejuízos, grandes danos. E danos que às vezes são o quê? Irreparáveis. Né? Que tem um preço muito, muito caro. Que é muito doloroso. Dentro desse contexto também, né, eu fiquei sabendo aqui, que era também os ensinamentos dos gnósticos, né, que tinha a libertinagem da carne. A gente vê aqui também libertinagem, né? Todo tipo de libertinagem. Que eu vim falando antes, lá fui de Sodoma e de Gomorra, né? Isso. Falando sobre a libertinagem. Então, eram alguns gnósticos que já estavam querendo se filtrando na igreja, né, trazendo isso também de ensinamentos, sabe? Essa libertinagem. São pessoas gananciosas, né? São pessoas que conhecem, mas não vivem o que conhecem, né? E não ficam muito tempo. O juízo deles já está marcado. Já está pegando. Vamos lá? Eu ia falar que aqui no versículo que o irmão falou de libertinagem, né? Então eles transformaram a graça de Deus em libertinagem, né? Vocês se aproveitam, até porque não havia a lei mais, né? Uhum. A graça, pegam a graça de Deus para fazer o que querem. Exatamente. Não é assim, né? Exatamente. Levar um ponto de dizer que nós somos salvos pela graça, né, ou pela obra. Só que nós somos salvos pela graça, mas Deus, de antemão, Ele preparou obras para eu e você andar nelas. É o caso de dar fruto, né? Essa é uma árvore com folhas, né? No seu devido tempo, dando fruto. Do outro lado, no contexto deles, eles eram árvore, mas não estavam dando fruto e não tinha fruto. Era duplamente mortos. Então, aqui no livro 14 até o 16. Pode. É grande, é só 14? É, o papai deu 14, deu 14. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Bom, só aqui. Aqui até aquele que o Marco ajudou, né? Porque senão que ele está falando, entendendo bem, ele é o sétimo depois de Adão, né? Aceitando a tradição de que foi Moisés que fez o Pentateuco e que foi o próprio Senhor que, né, falou, né, e nas conversas ele escrevia. Então, assim, talvez é inviável acreditar que existe um livro que o próprio Enoque escreveu. Porque esse Enoque. Se fosse outro Enoque, porque eu não leio, existiam os nomes comuns, né? Não, e o Mário Jesus. Pois é, então, se esse Enoque tivesse escrito alguma coisa, ele escreveu bem antes do que o próprio Moisés, né? Agora, é claro, tem muitas coisas que não está registrado, como esse aqui não está, e está aqui nesse ponto. Talvez o judeu, os irmãos sabiam pela própria oratória, aquilo que eles escutavam, era muito... Era comum isso, Era o aprendizado falado. Era falado. E aqui, no Espírito Santo, no Senhor, quem sabe Judas recebeu essa revelação também e falou. Mas o que ele disse? Esse Enoque, que foi achado como justo, né? Porque vem lá naquela trajetória, né?
Aí esse Enoque aqui, quando volta a ver a justiça de Deus, e o relato que tem é só que está lá em Gênesis, não é verdade? Mas falando desse justo, talvez ele soubesse, talvez recebeu a inspiração que, como justo, ele já falava desses homens, né? Dessas pessoas errantes, dos falsos mestres, de toda essa bagunça que aconteceu. Então, mas olha como é interessante. O que Judas está querendo mostrar aqui, o que Judas está querendo mostrar é que antes da lei, É o juiz. né? Antes da lei, antes do erro de Balaão e Corá, né? Caim não, porque Caim foi antepassado de Enoque. Mas, olha, o que é que ele está querendo mostrar aqui para nós? É que esse assunto é tão sério, é tão atual, é tão importante essa profecia, que Enoque, naquele tempo lá, remoto, já estava mostrando esse acontecimento no meio do quê? Do povo de Deus. Onde imaginando, ainda não existiu o quê? Assim, né? De mundo, né? Ainda não existiu o quê? O povo. O povo no conjunto, num número maior. Porque antes de Enoque, como é que o mundo estava de mal a pior, os homens? Acabou o mundo Estava só piorando. e o mundo acabou. Né? Não, o mundo vem. É só uma. Não, é antes. Antes. Ele é antes de Noé. Não, pois é, isso, antes não é. Mas o mundo vai acabar lá na frente, né? Não é questão, não é. Mas antes de Enoque, não tinha. Depois de Abel, não tinha se achado mais não justo. Né? Não tinha mais nenhum justo. Não tinha mais nenhum que tivesse se voltado para quem? Para Deus. Quando é que um ser humano, no seu convívio, no meio de tanta perversidade, de tudo que estava treva, de onde é que se levanta ali um que vai ser quem? Enoque. Aí esse volta para Deus. Esse, né, tem a ligação com Deus. Talvez conversando, orando, tendo aquilo que ele tinha com Deus. E esse, nessa conversa com Deus e em tudo, ele já profetizou. Aquilo que ia acontecer no meio do povo na lei. Deus ele revelou isso aí para Moisés falar. Né? Sim, porque quem foi que falou de Enoque? Deus. Deus falou para quem? Para Moisés. Para Moisés. Para Moisés. Não, mas dá para entender, tá sendo compreensível. Mas o ponto aqui que o Judas está querendo nos alertar, se olha como esse assunto aí, Deus já falava com o homem lá, antes de tudo, vamos dizer assim, né? É aquilo que Salomão falou, não há nada de novo debaixo do céu. Isso. As coisas elas vão acontecer, vão se justamente. repetindo, Isso. né? Então o ponto aqui que o Judas está querendo mostrar é que esse assunto, de alguma maneira, Deus já estava se comunicando, porque se profetizou vem de Deus, com Enoque, o sétimo. Porque ele está enfatizando qual é o Enoque. É o sétimo. E é o sétimo que quando voltou. Aqueles que andavam com Deus. Isso, aquele que. Pronto. E aí andava com Deus. Pronto. Andava com Deus. Isso, perfeito. O tempo não levou, né? Esse aqui é aquele que foi transformado. Isso. Não morreu. Arrebatado até outro ficou com a túnica dele, não foi? Não, Não, aí aí- é Elias. E é mesmo. Quem que foi? São dois, Enoque e Elias. Que ficou com a roupa, ele foi e a roupa ficou pra ele? É Elias. Então, deu para entender? Sim. Versículo 15, 16. A fim de executar juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram, e de todas as palavras insolentes que os pecadores e incrédulos proferiram contra ele. 16. Tais pessoas, Outra qualidade. outra qualidade negativa, né? Tais pessoas vivem o quê? Murmurando e se queixando, dominados por seus próprios o quê? Os seus próprios paixões. Isso, desejos impuros, esse aqui fala, mas isso aí. A sua boca proclama o quê? Maldição. Maldição, arrogância. Na sua boca vive propagando
Mas tem outra qualidade aí. Eles são bajuladores. Eles são também. bajuladores, né? São bajuladores dos homens. São bajuladores de quem? Dos homens. Dos homens. Por interesse. Então, aquele ponto de muitos mestres, com o tempo, ele tem medo de falar o quê? A verdade. Porque ele está preocupado com a aprovação dele com quem? No meio da comunidade. E aí ele acaba bajulando o homem. Porque ele está procurando o seu próprio interesse. E aí, é claro, tá isso. Para me favorecer o homem, eu desagrado a quem? A Deus. Então, irmãos, não é normal uma pessoa quando começa a querer deixar a sua imagem polida e aceitar a libertinagem, aceitar aquilo que não é de Deus e, de uma certa forma, bajular qualquer pessoa que seja, em qualquer situação. Nesse contexto, pode até, estou dizendo que, por exemplo, tem palavras que as pessoas, o homem bajulador, ele não vai dizer o que tem que dizer. Isso. Ele não vai dizer o que tem que dizer. E a Porque Bíblia, é um jogo, né? É. Ele vai falar o que você quer ouvir. Isso, É um jogo. Então, Ele vai concordar aquilo que não mexe. com você, ele já sabe o que ele tem que falar com você. Já sabe o que tem que falar com oferta você. boa, né? Então, ele vai. a oferta é boa. Não, mas sabe qual o maior problema? Né? Não, mas aqui é o contexto de ganância. De ganância. Mas além da ganância, tudo é ruim, sabe? Tudo é ruim, não é? Mas pior do que a ganância é só quando é pela vaidade. Ou pelo poder. Porque a pessoa às vezes não é preocupada tanto com o financeiro, mas está preocupada com o seu status, com o poder, com o ego dele, com a vaidade dele, de estar sempre polido. Entendeu? Muitos é pela ganância, muitos é pela vaidade, mas eu creio que todos dois é ruim, terrível. Mas o pior é quando é pela própria vaidade. Entendeu? Porque o vaidoso, ele vai além, ele Não tem limite. não tem limite. Já o ganancioso não, é errado, não quer dizer que é não. Ele só vai até onde tem o dinheiro. Não tem, não, tá bom. Sai fora. E vai para outro. O vaidoso não. Ele vai, suga, vai, tenta, não quer saber não, porque está preocupado com ele próprio. Nunca está preocupado com Deus. Ele nunca está preocupado com o próximo, com a salvação. Então, esses pontos que é muito complicado. Tem tantos pontos. Mas depois de entender, é aceitável. Não, porque Não, eu digo assim, né? Essa proposta que eu estou dando, de pensar do outro lado, né? Porque, né, o pensar de que acontece, a gente não pode dizer que isso não existe. Não, porque é o famoso bajulador. Né? Isso. Esse que não quer perder o status. Né? É. Bajulador. Né? Isso. Bajulador dos homens. Isso por interesse, para não perder a sua. Eu já vi, né, um irmão chegando, falando no púlpito, dizendo, eu fiz uma pregação, mas eu cheguei para minha esposa, perguntei, esposa, o que você acha que eu posso dizer isso aqui, tal. Né? Aí a mulher, como trouxe o pecado, nesse tempo eu era, né, criança espiritual, eu não me lembro dessa fala. Então ele está escolhendo palavras que não ferissem o ego de um pecador. Então eu estava não ensinando o que realmente, o que o Espírito Santo ele deixou nas Escrituras. O Espírito Santo tem 3 pregações. Ele prega sobre o juízo, sobre a justiça e sobre o pecado. Pronto, a pregação do Espírito Santo é essa: juízo, pecado e justiça. Então, se a gente não prega isso aí, a gente está, como é que diz, tirando a palavra de Deus, né? Subtraindo, né? Tem até em Apocalipse, né? Aquele que acrescenta coisa
será que ela sempre lá nos pregando. Aquele que tira, alguma coisa vai tirar a sua parte da árvore da vida. Então, subtraindo, né? Essa palavra que eu estava aguentando. Então, a gente não tem que ser bajulador de homem nenhum. Essa é a característica do falso mestre. Entretanto, ele falso mostrou vários pontos, né? De alerta. Então, eu vou ter que sempre estar procurando falar mais o que está escrito, né? E deixar Deus, né, mudar a pessoa. Mudar, ou ela muda ou ela quebra. Entre tantos exemplos, bem claro é os profetas, entre outros, né? No tempo de Jeremias. Né? Tem outros casos, mas é bem explícito ali Jeremias, né? Falando unicamente a palavra de Deus, não se preocupando com a pisa, com a prisão, nem com o próprio rei, enquanto os outros estavam lá, bajulando o rei. Em cima de qualquer coisa, estavam só querendo massagear, né? Ou proteger o próprio rei, sem se preocupar nem se era verdade ou não. Atiravam, né? Muitos eram até induzidos a falar aquele eu mesmo, porque é o que ele queria, e Deus muitas vezes fez isso. E isso faz intenção de senso, né? Na graça também, que por muitos não amar a verdade, e Deus acaba dando o espírito de engano para que eles possam criar suas próprias mentiras, né? Ou razões que eles, às vezes, também falam a mesma coisa. Então, o ponto é esse. Ele deu muitas características aqui importantes, mas que são visíveis. E por que ele deu isso? Porque isso vai servir, isso vai até o dia de hoje como um alerta para nós. Serve de alerta. Claro, a gente tem que ter essa sabedoria de Deus para não estar julgando, né? Ou caçando. Tem coisa que você deixa acontecer. Né? Você deixa, espera, está do lado ali, acompanha, pede discernimento a Deus e vai. E Deus vai mostrar, mas que seja da parte dele. Né? Deus vai. Nós no interior, no começo da Paraipaba, né? Tinha muitas pessoas que viram ali a generosidade de muitos irmãos, né? A ajuda. No tempo era mais carente, lá hoje não é mais. São mais ricos que nós. Em questão de financeiro mesmo, na Paraipaba. Mas no tempo era. Aí os irmãos chegavam a falar, ajudavam. Com o tempo as pessoas começaram a se aproveitar daquilo. Né? Estavam cobrando só por interesse, por ganância. Né? E aí tinha os irmãos, sexto, né? Era. Irmão, é o seguinte, a pessoa pediu uma vez, duas, está necessitado, tá. Mas a gente pede sabedoria a Deus, para que se ele estiver se aproveitando, não quiser nada com Deus, que a espuma da sujidade, ela. E isso aí, pronto. Aí depois que isso acontecer, irmão, aí é por nós. Não está mais sujeito àquela pessoa, né? Ou seja, na ajuda financeira. Ou até na própria palavra. Né? Chega ao ponto que, da palavra, por que o Paulo diz assim, ó, não dê pérola aos pobres, né? Tem ponto que a pessoa começa a escarnecer, a não aceitar, botar outra coisa, é claro que você não vai ser grosso a tal ponto, né? Mas Jesus mandou fazer o que no tempo? Aquela casa que não quisesse, aquela cidade. Bater os pés. Ele mandou bater os pés, o pó da sandália. Olha como ele foi bem rígido. Porque chegou um ponto que, se a pessoa não quiser, não aceitar, ou se ela mostrar o interesse dela que não é com Deus, o que você vai fazer? Né? A gente vai lutar, vai pedir força a Deus, mas chega um ponto que a pessoa defama, escarnece, não dá valor, quer sempre tirar proveito, chega um ponto que aquilo vai ser revelado. Aí vai chegar o ponto de nós ter o amor, ter a sensibilidade, né? De como o próprio Jesus, quando vê uma multidão cedo, já a procura dele, mas não, mas nós temos que ir para o quê? Outras aldeias, outras cidades, né? Outra cidade. Porque aquele realmente, quando vem, ele vem para somar. Ele vem e chega para o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Ah, tem pessoas que tem um tempo, nem tudo assim, né? Mas é aquele que vem perguntando, o que é que vocês têm para me dar? O que é que eu vou ter de benefício? Né? Como é que vai ser minha vida agora? Aí se você tentar
bajular, aí você vai ficar o quê? Refém. Refém. E aí vai ser muito difícil alimentar com leite líquido e chegar no ponto de ter o alimento sólido. É muito delicado, é muito sensível. E Deus que vai dar para nós sensibilidade. Nós nem podemos chegar ao ponto de precipitadamente, né? Dizer não. E também temos que ter um ponto de deixar a pessoa tomar uma decisão, né? Para que a gente acabe não caindo no erro de uma certa forma, né? De uma certa forma está também o quê? Bajulando. Ou tá adulando, né? O que for pensar, né? É um limite de um fio que é quase invisível, né? É muito sensível, mas precisa ter. Que o próprio Jesus fez isso, os próprios apóstolos, né? A própria Bíblia, né? Ela relata muito esses pontos, para que não acabe errando e do erro pior, do erro mais drástico. Entendemos até aqui? Legal? Então, agora ele falou o alerta. Agora ele vai falar para aqueles que estão de pé, vamos dizer assim, né? A igreja, aqueles que estão firmes, aqueles que não fazem parte desse contexto, desses falsos homens, falsos mestres. 17. Vós, não é isso? Vós, entretanto, amados, livrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos, o quê? Alertavam. Nos últimos tempos haverá o quê? Esclarecedores, né, andando segundo as suas próprias, as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisão, são sensuais, que não têm o espírito. E aí? A gente lembra muito bem de todas as palavras quando colocou a Timóteo, né? Nos últimos dias virão o quê? Esclarecedores. Tempos trabalhosos, né? E ele dá aquela lista, né, do filho que zomba, que tantas outras coisas, né? Que vem na mente agora. Então, Judas está dizendo, 18, não, 17. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Os apóstolos de quem? De nós, Jesus Cristo, os quais vos alertaram. Então, não estou trazendo os últimos dias, porque lá Paulo fala, nos últimos dias, durante dias trabalhosos, para Timóteo. Capítulo 3. Segundo Timóteo, Acho que é 3 ou 4, né? Segundo Timóteo, capítulo 3. Né? Haverá tempo que não suportarás. Mas tem no 4 que ele fala Não suportarás. vão vir dias trabalhosos. Já é outro que eu estou falando, dos dias trabalhosos. O dia trabalhoso é capítulo 3. Mas o ponto é esse. Então, irmãos, um alerta que veio desde da onde? Dos apóstolos. Não. Dia 9. E que o trai veio passando, veio mostrando os vestígios. Veio mostrando os vestígios antes de Enoque com Caim. Depois de Enoque, né, o povo, mas segundo que ele declarou, né, aqui, através de... Balaão. Qual foi o primeiro? Corá, Balaão. Corá foi o último, né? Então, Balaão e depois Corá. E vem estar passando esse tempo todinho, e agora chega aqui, depois dos apóstolos, dizer assim, né, após Jesus, com o tempo, não o que estava acontecendo, mas uma necessidade extrema de ter esse cuidado, de ter essa alerta. Sempre está voltando para o doutrina dos apóstolos. De estar avisado, para que a gente não sabia, ninguém, né, não deu para perceber, a gente foi enganado. Porque a libertinagem aqui, por exemplo, ele diz, vocês, meus amados irmãos, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Como foram as palavras proferidas? Né? Porque faremos, irmão, né? Se arrependeram, cada um de nós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado. Então, esses homens aqui também estavam trazendo um tipo de libertinagem à salvação. Geral, completo. Exatamente, por todos os lados.
Hoje nós temos isso, né? No nosso meio de vários. Se você for ver aqui bem, ó, ele falou Hoje, para todo o contexto. por exemplo, hoje nós temos igreja que fecha a luz, que tem aquele pessoal dançando ali, fazendo aquele espetáculo, né? Para atrair o povo. Se você for o exemplo que ele está dando desde lá que quando Deus tirou o povo do Egito, e aquele povo também não creu. Uhum. Então ele está dando aqui contra aquele que não crê, É, contra aquele que tem a libertinagem, contra aquele que é impuro, contra aquele que é levado pela ganância, contra aquele que é levado pela rebelião. Se você for ver aqui, tem vários vestígios. E começa pelo que não creu. Porque ele fala, ó, nem o povo que Deus tirou do Egito, quando não creram, não é isso? Ó, lá no versículo 5, que vai dizer, desde aqueles que não creem de verdade, não creem na maneira de Deus. E aí, nós vemos essa passagem pela libertinagem, pela impureza, por tudo. Mas o ponto interessante é que ele diz, ó, vai ter um momento que como ondas bravas vai espumar, né? Vai revelar sua sujeira. Revelou, aí nós temos que ter cuidado. Para não sermos o quê? cúmplices Cúmplices. das obras do culto Isso. das trevas. E às vezes o quê? Pajuladores também. Porque às vezes é uma faca de dois gumes. Tanto esses homens são pajuladores pela cobiça, ou pela vaidade, ou por não crer, por tudo, o conjunto, como qual o perigo da igreja e nós sermos parcial ou imparcial? Certo? Parcial. Parcial, né? Pô, sermos parciais. E por Com o pecado. isso, aceitar, ser parcial. Parcial com o pecado. Isso, com o pecado, ou às vezes com o próprio Irmão. pecador. Irmão não, pecador. Chega. Irmão. Não, pode ir no estado de pecado, né? Certo. Pode entender, né? Isso, No estado sabe? de pecador. É muito sério, porque você vê como nós falamos aqui no início, o Judas ele mudou a direção da Foi, casa, isso. Para tratar desse assunto sério, por quê? Porque são vidas espirituais que estão em jogo. É, Né? Essas pessoas estão muito ali, ó, elas estão introduzidas. É. Elas não são qualquer pessoa. isso, não. Isso o problema é esse. Quanto maior, né? A pessoa maior ela mais estrago ela faz. Exatamente. Né? Então tem que tomar cuidado. E olhando né, pro nosso tempo que passou, né? A igreja aqui em Fortaleza, ela começou se desbravando. Aí a gente não sabe se essas igrejas que nasceram fora a do Verissade e a do. Não, praia lá, a da praia, Tá vendo? tá mesmo? Essas duas nasceram pela vontade dos irmãos. Mas as outras, né? Com esperança, sabe? Zé Walter, sabe? Tudo isso aí. Então é esperar em Deus que a gente não esteja nesse contexto geral. Difícil. Porque eu sei um pouco da história da. Eu era muito criança espiritual, mas deixaram vestígio, né? Deixaram as suas vontades, né? Lá, nos revoltos foi ganância. As outras, aqui, né, foi bajulação, essas coisas. Eu creio muito nesse contexto, né? Na passagem da mulher samaritana. Olhando no olhar humano, na situação que ela estava, qual o exemplo, né, de santidade, como é que pode dizer, né, de exemplo, de segurança que a mulher samaritana tinha em anunciar aqueles que até o samaritano esperavam ou conhecia de alguma maneira, que era o próprio Messias.
Porque nós temos que lembrar que o samaritano se desviava, né? Se contaminava, o povo ficou miscigenado, que era o povo lá do norte. Mas na essência, no conhecimento, o que é que ela disse? Ó, você disse que é para adorar lá. Mas era aquela adoração de tudo. Então tinha um certo entendimento, eles tinham uma espécie do Messias, de alguma maneira. Temor e sabia. Isso, do profeta, daquilo que Deus ia, do Salvador, né? Talvez não mais como judeu, segurando os horários ali, até um ponto de verdade, o outro não era mais. Mas olha só, quando aquele povo daquela cidade vai ao encontro e olha para Jesus, eles têm um pedido para Jesus. Qual o pedido? Fica conosco. Fica conosco. Tá? E o cara de acontecer, de saber, Jesus ficou por 2 dias, eu acho. Não. Foi 2, né? Eu lembro que é 2. Dela, acho que foi 2, dela foi 2. Então, nesses 2 dias, imagina o tanto de palavra, de ensinamento que foi dado. E aí os caras chegam para a mulher, né? Não precisa mais da senhora. Em outras palavras, é isso, porque João, ele se preocupou em mostrar isso. João não, o Espírito Santo. Porque quando Jesus disse que ia fazer lembrar, foi isso, o que eles começaram a escrever com um bom tempo depois. Foi 70, 100 anos de idade, né? De tempo. E quando eles escreveram, o Espírito Santo relatou aquilo que ele queria que escrevesse, porque o próprio João disse que se fosse contar os feitos de Jesus, não tinha livro que cabesse. Então, tudo aquilo é minucioso, é detalhe importante. E agora, em qualquer situação, uma vez o irmão foi até para uma hora e meia, quero colocar na minha cabeça, eu era recém-convertido, que nós éramos da igreja do Carlos Campbell, que foi fundado, restaurado nos Estados Unidos. Seu irmão, pelo amor de Deus, não existe não, irmão. Seu irmão foi uma hora de viagem e ficou com raiva, porque eu fiquei lá com o semblante pesado, aí não gostei e aí eu repati. Irmão, sai disso, irmão. Nós somos a igreja do Senhor lá do tempo de Jesus, dos apóstolos, irmão, o nosso testamento é de lá. Você teve um irmão, que a gente não pode desmerecer, que ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do planeta, estavam em qualquer canto e se preocupou em cumprir a verdade, amém, mas dizer que nós foi um tempo que estava esse negócio querendo proliferar a igreja. Aí, meus irmãos, aí eu fiquei chateado. Essa é um erro até hoje, né? Porque até hoje tem pessoas que têm como a igreja que começou aqui no Financeiro, a igreja modelo, né? Não existe não é o padrão, não é isso, né? Ou então, aí como eles não foram vigilantes? Se você vai... Não, mas eles camuflaram esse nome, eles são espertos. Eles colocaram a igreja, o quê? De Cristo? Central. Mas não vai além da geografia. Fala central porque é do centro. Não, meu filho, tudo isso tem uma mensagem subliminar. Eu pensei que central porque era. Não, isso aí é para enganar, para ludibriar. Sério, de verdade. No por detrás, o inimigo soube. Só é sujo, é só não fazer o negócio. Como é que a nação como é que diz? Igreja do tempo central. Então vamos lá. Então, irmãos, tudo isso é coisa preocupante que está sendo avisado desde o tempo de Enoque. É isso o ponto. Mas quando eu cheguei, eu pensei que lá era a sede mesmo. Eu mesmo estava lá Eu não tinha acompanhado, eu não tinha meu marido, era só eu, só tinha os irmãos. Então eu pensava que lá era a sede. Porque a gente tem isso no mundo, né? Infelizmente Mas com o tempo foi que eu fui entender que não existe Isso é sede. blasfêmia. Sede é lá no céu. Isso é blasfêmia. E o pastor é Jesus, o pastor. Então, irmãos, aí isso acontecer é muito lamentável. Eu gosto de irmãos que não acreditam nisso. Que é lá do centro, que é lá dos Estados Unidos. Então, irmão, olha, a gente não precisa se preocupar como é que chegou até nós. Eu não me preocupo. Pelo menos me preocupo como é que chegou até mim. Me preocupe para fazer
Eu me preocupo agora como é que eu estou esses 2 dias. Eu me preocupo como é que eu estou esses 2 dias com Jesus. Eu estou nos 2 dias com Jesus. O samaritano. Qual é a atenção? Como é que eu estou aprendendo? Será que todos os samaritanos que tiveram com Jesus entenderam isso? Que aceitaram Jesus? Nem todos. Mas foram os que aceitaram. Então, o povo judeu foi todos que aceitaram. Mas tiveram junto. Porque Romanos fala, Paulo Romano, nem todos de Israel são o quê? Israelitas. Nem todos de igreja são o quê? São salvos. São puros. Estão de bem com Deus. Mas aí eu me preocupo como é que eu estou e tenho que estar muito preocupado nesse ensinamento de 2 dias com Deus, com Jesus, né? Naquilo que ele passou, naquilo que ele me chamou de família, quando eu faço o quê? Quando eu faço a vontade do Pai. E a vontade do Pai começa desde quando eu estou aos pés de quem? Jesus. Começa ali. Estou dando o quê? Ouvido. Começa lá a vontade do Pai na minha vida. E ali eu vou fazendo isso, e isso vai me fazer estar me policiando, me vigiando, caminhando com Cristo. E sem soberbo, sem altivez, né? Claro, de forma nenhuma desmerecer o irmão que, se ele está em pecado hoje, que ele vai dizer que se eu puder e se ele quiser, eu tenho que resgatar ele do fogo. Mas se ele não quiser continuar no pecado, eu não posso nem me contaminar com a roupa do corpo dele, infelizmente. Eu não aceitar o pecador, eu não ter o convívio com ele. Eu me abraçar com ele, se ele não quer se libertar, se ele não quer Cristo. Não é para mim. A gente até a roupa não tem, porque até a roupa está contaminada. Ele fala bem claro. Agora aquele que quer se resgatar, seja o irmão, seja aquele que não é irmão, qualquer um, aquele que quiser, ele disse, se eu puder, eu resgato. Ele disse que alguns, né, estão na dúvida. Lê, irmão, pai, lê até o final. A gente fez. Não, que vai ler até o final, eu não estou lendo. Irmão, eu leio do 21. 21? 21 ao 23. 21 ao 23. E continuem. Não, 20. 20. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que a fé mais sagrada que existe, orem guiado pelo Espírito Santo, e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia de vocês, a vida eterna. 22. Tenham misericórdia dos que têm dúvida. Salvem outro tirando-o do fogo, e para que outros mostrem misericórdia com todo, odiando hasta a roupa deles, manchada por seus desejos pecaminosos. Não é falando, né? Você estava falando aí, Vocês, amados, edificados, né? Quer dizer que é uma edificação, né? Edificado na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Edificar, já crescer nessa fé, longe dessa que ele deu para trás, na fé santíssima, nessa eu tenho que procurar o quê? Está orando no Espírito. E orando no Espírito, crescer nela, me edificar nela. Porque quando eu não cresço na fé santíssima, automaticamente eu me afundo, eu me esparramelo com aqueles mesmos homens. A qualquer momento eu posso me contaminar. Isso. Eu não estou ligado, né, de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. João 15, né? João 15. Eu sou a vida verdadeira. Meu pai é o lavrador.
o ramo que não dá fruto, ou, né, o agalho, que folha é cortado. Por quê? Para que os outros que estão querendo dar fruto deem o quê? Mais fruto. Então, se eu não estiver dando fruto, como é a vontade de Deus, automaticamente eu estou como aquele lá que não tem nem fruto e vai chegar um tempo que não vai ter nem mais o quê? Folha. Porque não tem, para Deus não tem meu termo. Ou eu dou fruto, e eu tenho que dar, porque se eu tenho um lavrador que é Deus, se eu estou na vida verdadeira, é obrigação minha, vai ser natural eu dar o quê? Fruto. Então, quando eu não estou dando, eu não posso botar a culpa na videira, porque eu estou na verdadeira, e não posso botar a culpa de quem? No lavrador. Então, quem não dá fruto, mais cedo ou mais tarde, ele vai de mal a pior, vai ser cortado. Ele vai entrar num caminho, porque até essa coisa falar no 11, esses entram no caminho. O que é o caminho? O caminho que Caim trilhou, o caminho que Balaão trilhou, o caminho que Corá trilhou. Então eu tenho que ter cuidado para não seguir o caminho desse. E quando eu não estou seguindo o caminho de Deus, que é de dar fruto, eu estou no caminho deles. Talvez ainda não demonstrando o lado da ganância, o lado da impureza, mas até quando? Até quando? Porque vai chegar um momento. Vai chegar um momento. Então, vamos lá. 24, 25, meu pai. Não, ele vai dizer aqui, é interessante. Ah, tá, então. Versículo 22. Compadecei Sim. de alguns que estão na dúvida. O que significa isso, né? Aqui é o ponto dos que estão honestamente o quê? Buscando. Não. Em dúvida. Não, buscando, vamos supor, de tanta religião que se chama cristã. Onde é que nós estamos, né? No meio de tudo isso. Como as outras, pessoal. Mas no dia que eu nos encontrar, a gente tira as dúvidas. É o tal de vamos colocar a escola da Bíblia. Sim, vai. Tem dois pontos, a gente. Mas pode falar. A gente fala errôneo, quando a gente pega a verdade para a pessoa. Você vê como acontece assim. A pessoa está ali, né? Mas a pessoa é tão mais crente do que nós, né? Mais fervorosa, mais tudo, né? Aí você chega com a verdade. Você pregou o evangelho, a salvação. Aí quando chega naquele ponto, a pessoa só tem agora duas decisões. Ou ela se converte e se arrepende, como João Batista falou, e procura nascer de novo, ressuscitar com Cristo, que é o que ela tem que fazer, depois que ela conheceu agora a verdade. Se ela não seguir esse ponto de ir para a luz, ela vai se afundar cada vez mais aonde? Porque Jesus disse, Jesus ele já falou tudo. Ó, é fácil a condenação. A condenação é esta, né? Qual é? É esta. Qual? Deus é luz e nada dele trevas nenhuma, né? Não. A condenação é essa, Evangelho de João. Que a luz veio ao mundo, mas as pessoas fizeram o quê? Amaram mais a treva. Então chega um ponto que uma pessoa, um cristão, já um de nós, né, não entendeu, está na dúvida, e tem aquele que está no mundo que ainda está na dúvida. Quando você tira a dúvida dele, você tira a dúvida. Agora ele não tem mais dúvida. Ou ele é resgatado e quer, ou ele vai se entregar às trevas. Porque agora ele não está mais na dúvida. Até enquanto está na dúvida, por isso que eu falei honesta, que tem a dúvida honesta e tem a dúvida capciosa. Tem a dúvida o quê? Maliciosa. Não é verdade? A dúvida do rebelde. Isso, a dúvida do rebelde, né? Do tentador, né? Explica mais A dúvida do escarnecedor, vamos dizer assim, né? Existe assim, dois tipos de dúvida. Existe a dúvida honesta. Por exemplo... Aquela dúvida que disse, mas não, por que Deus deu casa de divórcio? Essa é a dúvida capciosa, né? A dúvida maliciosa, né? Tentador. Sabia. Isso, Sabe,
Agora, qual é a dúvida honesta? Eu te É dou, um cara que não sabe mesmo. eu dei um exemplo bíblico. Dei um exemplo bíblico. Bem, Não, é tu. não. Eu posso dizer, a dúvida honesta é a dúvida do eunuco. De quem ele está falando. De que ele está falando? Dele mesmo, é de Ah, sim. uma dúvida para salvação, uma dúvida honesta. E quando ele tirar aquela dúvida, duvidoso, ele nem fala, Ele ele, obedeceu. nem fala, olha como é maravilhoso a ele nem está dizendo que ele explicou da água, do evangelho, mas com certeza ele falou, porque qual é a pergunta a nova dúvida, qual é a nova dúvida do eunuco? Ali tem água. O que é que me pede? O que é que vai me pedir? Qual é uma dúvida agora? Pura. Não é verdade? Então, entendeu? O duvidoso, ele decidiu ao lado. Entendeu? Mas vai chegar um ponto que vai ser revelado. E a gente vai tirar a dúvida e deixa aquela pessoa escolher. Chega um ponto que você tirou a dúvida e ela é que tem que entender como eu vou. Ela chega e entende. Ela pede, eu tomo uma decisão. Não é Porque verdade? antes do nosso tempo, não existia isso, né? Então faltava para pedir a pessoa, dizer, rapaz, vai pro inferno. Então, depois dessa questão do duvidoso, né? Posso- Assim, eu tentei explicar, mas Posso mandar isso aqui? eu tentei explicar esses pontos, mas é claro, amor, todo ponto que você imaginar que seja saudável e que, é como eu falei, é uma linha muito sensível, que é o Espírito Santo. Porque agora ele. E aqui o outro ponto, irmão Cláudio, é esse, né? Que é aquele que é uma dúvida maliciosa, que não quer abandonar a sujeira do pecado, até a roupa dele, não é verdade? Não tem o que a gente tá entrosado. Não tem o porquê a gente tá querendo o quê? Ser como Samuel. Samuel. Foi isso que falou para Samuel. Para me deixar. Zonzo, hein? Deus falou assim, Samuel, até quando tu vai estar querendo Quando ele estava tentando livrar a pele de Saul. de Saul, né? Saul, até quando tu vai, né? Pelejar Pior com que a Saul. gente às vezes faz isso. Até quando, Samuel? Você Tu não fica te diz que não dá lutando, né? mais, não existe. E quem era Samuel? Não é verdade? É. E para a gente entender, quando a gente cai nisso, nós não somos mais para a pessoa do mundo, não é porque a gente está em pé aqui. Não, Samuel estava ali com Você Deus. está querendo salvar mesmo. Isso. É honestidade, é amor. É amor. Só que não é o certo. Né? Não é mais, não está mais no plano de Deus. Não tá. Deus tentou, foi até o ponto, tinha um ponto que Deus não está mais. E quem Samuel não é para dizer, não, Senhor. Aí Deus fala isso para Samuel. Tá vendo, Samuel, que eu já, né? Já rejeitei. Já é para rejeitar mesmo, né? É. Eu estava com medo de falar e pagar pesado. Mas depois da vez você receber, falar rejeitar. Não tinha que nada, eu estava com medo, mas rejeitar. Então, tudo isso, irmão, é com Deus, na vontade de Deus. E o mais importante agora, tudo é importante. Perdão, mas assim, no fechamento. Lê, irmão, 24, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exaltação imaculados diante da sua glória. 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todos os eras. Então, irmãos, no fechamento de tudo isso, Agora pelos séculos dos séculos. Linda dessa. até irmão, no meio de tudo isso, ele deu a dica, ele mostrou vários pontos de identificar essas pessoas. Ele mostrou que nós temos que nos edificar na Santíssima Fé. Ele deu muitos conselhos bons, mas ele fala no final. Tudo depende de Deus. É Ele que é o poder para não nos deixar o quê? Cair, tropeçar. É Ele. Então, irmãos, no meio de tudo isso, sabendo isso, conhecendo e tendo cuidado, nós temos que nos entregar por completo na mão do Senhor. Senhor, não me deixa cair em tentação, não me deixa cair em tropeço. Não me deixa sair dos teus caminhos. Não me deixa tropeçar.
Eu posso ter sabedoria, eu posso não querer tropeçar. Mas tudo vai depender de quem? De Deus. Ele é que é poderoso, não é eu. Não vai ser com as minhas forças. Porque de todo caso, irmãos, sabendo de tudo e compreendendo, tendo a revelação, se eu for querer com minhas forças, sozinho, eu não vou conseguir. Ou eu posso me enganar, né? Justamente eu vou acabar me enganando como essas pessoas pegaram esse caminho. Né? Eu vou acabar me enganando. Então, sabendo de tudo isso, irmão, compreendendo, aceitando a revelação do Senhor, eu nunca posso confiar nas minhas próprias forças, nas minhas próprias o quê? Habilidades. O poderoso para não fazer eu e você tropeçar, não somos nós, é Deus. E olha o tanto que ele eleva a Deus, né? Como o irmão ele falou, pelos séculos dos séculos. Amém. É o Espírito Santo, né? Espírito Santo. Ele diz assim, ó, quanto mais, irmão, seja fortalecido do Senhor. No Senhor, E na isso. força do seu poder. Amém. Revestido, aí ele fala, né? De toda a armadura de Deus. Então, se a gente tiver em Deus, né? Sobre a Cristo Jesus, não vamos cair em tropeço. Mas se sair de baixo e não ouvir os conselhos de Deus, a gente vai se tornar essas coisas aí. E olha como é. Diz a minha fala, ó, aquele que é poderoso para vos impedir. Fala diferente, né, de vocês? Qual é o Guardar. versículo? A minha vos guardar. 24. Vou guardar e impedir. 24. Aquele que é poderoso para. Aqui evitar. A Evitar. minha Evitar que guardar. você. Pronto. Evitar. O que mais? Que mais? Evitar, guardar e impedir. Tá tudo igual. 24. Evitar também. Evitar? Também. Evitar. Evitar. Sabe por que ele fala essas palavras? Evitar, impedir e guardar? Porque a nossa trilha, a nossa inclinação, sem Deus é inevitável. É a queda. O homem, sem Deus, ele não tem sucesso. Não tem como ele dar certo. Não tem como ele ser maior do que os outros sem Deus. Então, ele evita aquilo que... Você só pode evitar o quê? Aquilo que é certeza que vai acontecer, porque senão não é evitar. Não é evitar. O que é que você tem que guardar? Por que você guarda? É tipo assim, eu vou prender para que ele não faça o quê? O errado, né? Então, por que você prende? Porque se você soltar, a pessoa desembeja e faz o quê? O errado. Como ovelha sem, né? Isso. Desairada. O que é impedir? Rapaz, o irmão ia dar um murro no outro. Eu fui lá e segurei a mão dele e pedi. Porque a consequência, o resultado, a certeza nossa, sem Deus é o quê? A queda. É a queda. Não tem outra forma, não tem um outro resultado. A certeza do homem sem Deus é a queda em qualquer situação. Por que eles entraram nesse caminho? Porque eles saíram de Deus. Ou talvez não tiveram. Porque tiveram. Como diz Vai aí ter... o texto lá do nunca tiveram o Espírito Santo. Isso, vai ter várias situações. Tem uns que se desviam e tem uns que nunca tiveram. Isso é inevitável. Mas quando ele fala impedir, guardar e evitar, é porque se for só nós, há certeza. É queda. É queda. E a queda, assim, segundo a carta, é entrar no mesmo lado de todas aquelas qualidades daquelas pessoas. É de mal a pior, porque não tem como melhorar. Não tem como ser um bonzinho no meio do mal, né? A gente já vê, né? Dizendo a pessoa que cai bota a culpa no fulano, bota a culpa na igreja, bota a culpa na... Então ele fala bem, nós somos impedidos de fazer coisas terríveis. Coisas. Por que o Paulo disse que ele era o pior, né? Porque ele se conhecia.
Eu sou o pior, eu vejo no meu pensamento. O meu coração, assim, meu Deus, só tu vê, né? Que podridão, né? Tem quanto bate a nossa mente, mano. Mas aí, só por meu eu já vejo como grandes trevas, às vezes quer me dominar. Então, por isso que eu conheço o mau pecador, o Paulo fala, né? Por que é eu? Porque eu só para mim eu já é demais. E isso eu estou falando assim, é eu mesmo, né? É de verdade, né? Você já está falando de outro. Não, vamos ver. Amém, irmão? Perdão, a mundo, mas é muito bom, né? Carta maravilhosa. É. E o resumo dele, né, é isso, né? Tem como permanecer fiel. Isso, tem. É só Deus. Só Deus. Tá o pé seu, né? Né? Santo Deus, poderoso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por Senhor se preocupar, Deus, com cada um de nós, e na tua onisciência, Senhor Deus, onipotência, onipresença, o Senhor viu, Senhor Deus, os riscos a qual o teu povo, Senhor Deus, em conjunto, e até aqueles, Senhor Deus, que vagaram, Senhor Deus, como peregrinos, pessoas no meio das trevas, Senhor Deus, mas que se conservaram, que escutaram a tua voz, que andaram contigo, Senhor Deus, te temeram, e confiaram, Senhor Deus, que somente tu é poderoso para impedir, Senhor Deus, a nossa queda. E que queda terrível, Senhor Deus, nos espera quando nós somos entregues, Senhor Deus, às nossas próprias paixões, aos nossos próprios sentimentos, aos nossos próprios interesses, Senhor Deus, às nossas próprias vaidades. Ó, Senhor, não nos deixe, Senhor Deus, ser levado por nós mesmos, Senhor Deus. Às vezes, Senhor Deus, nós sabemos sim que o mundo, nós não podemos amar o mundo, nem o que é o mundo, porque tudo passa. Mas muitas das vezes, Deus, são coisas nossas, Senhor Deus, que nós temos que nos policiar e nos guardar, Senhor Deus, de grandes trevas que às vezes querem nos consumir. Mas que possamos confiar em Ti, Senhor Deus, que possamos entender que é o Senhor que é poderoso, Senhor Deus, o Senhor que nos guarda e nos livra, Senhor, de toda tentação e de todo mal. Que possamos, Deus, ser vigilantes, Senhor Deus, que possamos buscar nos edificarmos na santíssima fé, Senhor Deus, fazendo tudo conforme a tua vontade e o teu querer. Nos ajuda, por nós carecemos de ti, Senhor. Muito obrigado pela casa dos teus céus, Deus, essa tua casa, Deus, a tua igreja que está aqui, Senhor Deus, de portas abertas a estarmos, Senhor Deus, nos alimentando da tua palavra, nos edificando na santíssima fé, Senhor Deus. Como é bom se edificar na santíssima fé, através da comunhão, da oração e da tua palavra, Deus. Que privilégio, que alegria. Só podemos te agradecer, Senhor Deus, e te pedir, nos ajuda, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Para mim, são